E o Palmeiras estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA no empate amargo, 0-0. Palmeiras merecia bem mais e poderia ter feito muito mais. Não fez. Criou demais, teve volume. Em certa parte do jogo, teve até o controle da partida, mas não reverteu isso em gols. Nem gol, em gols. O Palmeiras produziu a poder marcar gols, mas ficou aquele gostinho de poderia ter feito, mas não fez. Antes de falar sobre a partida, já pedi para você já deixar o seu like, não deixe para o final do vídeo, já deixa agora o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo entre os seus. E falar desse Verdão que poderia mais, mas por erros próprios. O Porto teve os seus méritos, soube atacar quando o Palmeiras permitiu, soube defender quando o Palmeiras foi pro abafa. Lá para metade do segundo tempo não teve mais futebol, foi mais o tal do chuveirinho, né? O futebol Lorenzetti que o Palmeiras produz quando não tem mais recursos para poder ofender o adversário, ter jogadas insinuantes. Isso somado também às substituições de Abel Ferreira, tirando Estevão, que um dos poucos estavam rabiscando, querendo algo diferente. Mas Abel preferiu ser um pouco mais conservador, deve ter tido os motivos dele. Quem entrou, de certa forma, o Alan, até o Paulinho, até renderam bem, mas não foi o cara que tira o coelho da cartola. Então, o Palmeiras que começa bem a partida, Palmeiras que foi para aquele abafo, normalmente o que o Abel faz, adianta as linhas e sufoca o adversário. Muitas vezes, independente do adversário, o Palmeiras tem esse tipo de futebol. Vai lá, agride, o Palmeiras vai lá e é o tal do que morde e chacoalha. Só que muito disso o Palmeiras se dá bem quando nessa pressão, nesse abafo inicial, sai o gol. O Palmeiras tentou uma, tentou duas, tentou três e se esbarrando na sua incompetência ou trombando na zaga do time português, no goleiro do time do Porto, mas o Palmeiras não foi competente para tal. Depois disso, o Porto, meio que acostumando, levando porrada do Palmeiras, achou que se livramos. 3, 4 ataques do Palmeiras, não tomamos o gol, vamos para cima. E o Porto começou, lá para da metade para o final do primeiro tempo, o Porto iguala o poder na partida e começa a fazer trocação. Uma hora o Palmeiras atacava, respondendo, o Porto também ia lá e respondia. Teve algumas boas defesas do Everton, mas foi muitas finalizações mais para fora. Teve mais incompetência do ataque do time do Porto, né? Foi na figura do jogador o Samu, né? Que era a referência física e também até técnica. Teve um Rodrigo Mora também, que era aquele loirinho mais assanhadinho, que dribla pra lá, dribla pra cá, fez um salseiro na zaga do Palmeiras. Mas o primeiro tempo acaba em igualdade no 0-0, com equipes se equilibrando, se equivalendo. Segundo tempo, o Palmeiras, mesmo não fazendo substituição, nem o Porto não fez, o Palmeiras pegou e foi para o ataque. Continuou na pressão que já tinha feito no início da partida. Continuou, aí o Porto, naquela, vamos nos retrair, começou a fazer substituições também, se retraindo, chamando o Palmeiras para o campo do Porto, para o quê? Num contra-ataque, o Porto ser feliz. Mas a zaga do Palmeiras, até de certo ponto, tirando uma falha ou outra do Giai, se portou bem. Mas quando o Palmeiras tinha a bola no segundo tempo para poder matar o jogo, teve até bola na trave do Murilo. Murilo que eu achei até meio assanhadinho, indo para o ataque, meio que deixando o buraco nas costas. Um jogo desse poderio contra um Porto, na teoria, o adversário mais forte na fase de grupos, não precisava ele se expor tanto, deixar um buraco nas costas, deixando um Gustavo Gomes já tá velho e pesado sozinho, um Giai exposto, eu acho sem necessidade, essas subidas aventureiras do Murilo. Mas já para a reta final, o último quarto do jogo, na parte final do segundo tempo, Abel Ferreira, ao colocar o Flaco Lopes, deu todas os indícios, todas as cartas que choveriam na área. E sempre o Palmeiras faz muito disso. O Palmeiras coloca o Flaco Lopes para o chuveirinho.
Incrível o tal do futebol Lorenzetti. O Palmeiras, só chuveirinho, põe um magrelo alto na área, começa a tocar bola pelo chão e rodando bola. Colocou o Flaco Lopes, ele tem quase 2 metros de altura, manda a bola na área. E eu senti até foi um pouco de desobediência dos jogadores. O Abel tem o seu grau de culpa, mas também tem os seus méritos também. Nisso eu achei um pouco de desobediência dos jogadores, que o Abel deu para escutar na transmissão, que ele falava, manda a bola na área, manda na área, porque tinha jogadores altos para isso. Tirou um Vitor Roque para poder colocar no Flaco Lopes. Os jogadores começaram a trocar passes na entrada da grande área, voltava para a intermediária, voltava para o Everton. Então já não achei legal isso aí. Se o técnico tá mandando, manda na área, manda na área. Acredito que deve ter tido um treino baseado nisso, né? Mas a partida acaba em 0-0 e o Palmeiras que flertou muito com uma vitória. Sofreu alguns perigos, algumas coisas, mas não precisava sair com esse resultado. O Palmeiras, se tivesse um pouco mais de capricho, o Palmeiras teria saído melhor. Perdeu muitos gols, que eu citei. Teve a bola na trave do Murilo também, que se lançou muito ao ataque. Quase foi coroado com o gol. Mas o Palmeiras tentou, né? Quando esteve em campo, tentou com o Estevão. Richard Rios, eu gostei muito bem dele. Quando ele não tem muita incumbência defensiva, só mais a armação e ofensiva, eu gosto muito do Richard Rios. E foi muito bem. Um jogador que foi o tal do jogador invisível nessa partida, Felipe Anderson. Pode não ter aparecido muito no ataque, mas a sobra de bolas chamadas sujas, aquelas bolas traiçoeiras, bola que respinga, que poderia sobrar limpa para o Porto, Felipe Anderson espanava várias jogadas. Então, pode-se dizer grosseiramente que meio que houve uma inversão. Felipe Anderson fazendo as vezes de Richard Rios e Richard Rios se lançando à frente. Gostei, foi interessante. Se o Palmeiras tem armas para tal, foi bem e deveria ter feito e fez. Só não fez o gol. Uma coisa que eu queria dizer também, que muitos estavam dizendo, pegando como base as últimas partidas no Brasileirão do Palmeiras. As derrotas, empates nas últimas partidas antes da viagem para a Copa do Mundo de Clubes, até quando como foi o jogo contra o Cruzeiro, o Palmeiras poderia assumir a liderança e acabou viajando em quarto colocado. Então, mas eu gostei da postura do Palmeiras, que foi diferente dessa reta, agora essa reta final pré-Mundial de Clubes. Eu gostei da postura do Palmeiras, foi diferente do Brasileirão. Não teve... não foi muita embromação. Teve uma parte do jogo que foi, mas o início do Palmeiras, depois já a primeira parte do segundo tempo, o início do primeiro e o início do segundo, o Palmeiras jogou uma boa bola. Eu gostei. Eu falo que o resultado foi injusto pelo que o Palmeiras produziu no início do primeiro e no início do segundo. Então, só que depois, quando tentativas e tentativas, a bola não vai entrando, o que acontece? Chuveirinho na área. Então, em momentos inoportunos, porque quando coloca um Flaco Lopes, o chuveirinho para, aí fica meio complicado. Mas é aquela coisa lá, o Palmeiras tem que meio que lamber essas feridas e já pensar que na quinta-feira tem o Al-Ahly no mesmo estádio, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. E na segunda-feira, aí sim pega o time do Messi, o Inter Miami. E o Palmeiras é aquela coisa, é o tal do lamber suas feridas, parece um discurso meio que parece que o Palmeiras perdeu. Teve o gosto de derrota, porque o Palmeiras produziu para vencer. Não foi aquele jogo que o Palmeiras foi entregue, o Palmeiras foi totalmente dominado pelo Porto. Não. Se houve um time que mereceu a vitória, foi o Palmeiras. Tanto que uma coisa que tem que ser bastante reverenciada também foi a sinergia, a troca de energias entre o time em campo, bastante aguerrido e competitivo, e a torcida na arquibancada. Gostei. Muitos palmeirenses reclamando que o torcedor palmeirense no Allianz Parque, que é um perfil de um torcedor mais frio, que é mais espectador do que torcedor, o torcedor que obviamente tem um bom poder aquisitivo, que viajou para os Estados Unidos, apoiou 90 minutos. Então fez o papel de torcedor, cantando, apoiando, vibrando o tempo todo.
Então, foi legal. Acho que esse torcedor merecia uma vitória. O torcedor que estava no Brasil, em casa, sofrendo, como eu, como você também sofreu, palmeirense, merecia um pouco mais. Merecia o gol. Os gols, no caso, também. Mas, tirando tudo isso, ficou aquele gostinho do poderia produzir mais. Produzir e traduzir em gols. Não, o gol não houve e 0-0, tal qual Al Ahly e Inter Miami. 0-0, gostinho de derrota, porque poderia mais. A vitória não aconteceu, mas feliz, de certa forma, com a postura do Palmeiras. Uma postura de um time que veio para jogar sério a competição. Agora, já para as considerações finais, reforçando o pedido, como eu fiz no começo do vídeo, você que não deixou o seu like no início, deixa agora, vai nos ajudar muito o canal Lealdade em Padrão, deixa seu like, se inscreva no canal caso não for inscrito e, no caso, compartilhe entre os seus o conteúdo do mesmo. É isso aí, gente, agora é o tal do... A dor de cabeça passa, né? Porque quinta-feira já tem mais jogo, segunda-feira já tem mais jogo e o Palmeiras tem tudo para poder classificar. Com esse futebol, sim, dá para poder classificar, mas tem que melhorar a finalização, correto? Então vamos lá. Na torcida continuaremos apoiando o Palmeiras, torcendo, se precisar criticando também e assistindo os outros jogos também, dando a nossa opinião. Então é isso aí. Vamos Palmeiras. Um pouco triste, porque poderia algo mais, poderia o torcedor gritar gol, o torcedor mereceu, o lá dos Estados Unidos ou aqui no Brasil, mas não deu. Mas, pela postura, tá de parabéns, Palmeiras, mas faltou o gol, faltou os gols.